O plenário da Câmara conclui votação do projeto que desobriga a Petrobras ser a única exploradora do pré-sal. O Conselho de Ética da Câmara arquiva representação contra o deputado Jair Bolsonaro pela acusação de apologia à tortura. E esta edição destaca também: PMDB lança 2 publicações para celebrar o centenário de Ulisses Guimarães e os 50 anos do partido. O plenário da Câmara recebe a imagem de Nossa Senhora em sessão solene para homenagear o Círio de Nazaré. Boa noite. Em Brasília, 9h44. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil e concluiu também a votação do projeto de lei que desobriga a Petrobras a ser a única a explorar o pré-sal. Quem tem os detalhes é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. A votação foi concluída aqui na Câmara dessas 2 propostas e agora quais os próximos passos, hein? Boa noite, Jaciene. Essas 2 propostas, elas têm destinos diferentes. O projeto de lei que tira da Petrobras a obrigatoriedade de participar com pelo menos 30% da exploração do petróleo no pré-sal vai agora para a sanção presidencial, já direto para virar lei. Já a medida provisória 742, que retira a cadeia nacional de rádios para a Voz do Brasil às 7 horas da noite, permitindo que as emissoras aí transmitam entre as 7 e as 9 horas da noite o programa, agora vai para o Senado e aí depois do Senado, aí que sim que vai para a sanção presidencial. O Senado precisa votar esse texto até o dia 22 para que ele não perca a validade. Vamos ver como foram os debates sobre essa medida provisória. O objetivo do plenário nesta quarta-feira era terminar 2 votações. A primeira, que permite às rádios transmitirem a Voz do Brasil entre 7 e 9 horas da noite. O texto principal já tinha sido aprovado, mas faltavam 2 pontos, que foram derrubados e não alteraram o teor da proposta, que agora vai ao Senado. Mesmo aprovado, o fim da cadeia nacional de rádio para o programa não é consenso. Hoje, como está, e na plataforma que está, os jovens não escutam. Existem outras alternativas, vão para a internet, vão para a televisão, vão para o celular, vão para os tablets. Então a Voz do Brasil, eu diria assim, está quase ultrapassada. Nós sabemos que hoje um dos horários mais caros de rádio neste país é exatamente o horário das 19 horas. Passou a ser um grande negócio, então exatamente por isso, as grandes emissoras desse país, que hoje estão sorrindo nesse momento, porque vão aumentar o seu faturamento, mas nós, deputados e o povo, estarão prejudicados. Que também estava para ser votado, então, era a retirada da obrigatoriedade da Petrobras de participar da exploração de todos os campos de petróleo no pré-sal, campos brasileiros de pré-sal aqui no Brasil, certo? Hoje ela é obrigada a estar presente em 30%, a explorar em 30% e ser a operadora, ou seja, será a líder dessa operação do pré-sal. Esse projeto já tinha sido aprovado no mês passado, no entanto, ele sempre sofreu forte oposição desde que chegou aqui na Câmara em fevereiro. A oposição conseguiu, então, estender esse debate aqui no plenário por volta de 1 mês, mas hoje ele acabou sendo aprovado de vez e agora vai à sanção. A oposição ela tentava fazer, digamos, uma redução de danos, fazendo com que nos campos de petróleo que forem avaliados com mais de 1 bilhão de barris de petróleo, que eles fossem considerados estratégicos. E nestes campos, a Petrobras continuasse sendo obrigada a participar com 30% da exploração. Mas essa tentativa da oposição não teve sucesso e o texto acabou, então, liberando aí a Petrobras para que ela escolha quais campos ela vai sim operar ou não. Vale lembrar, então, que esse texto agora vai à sanção para virar lei. O plenário também aprovou, Jaciene, a urgência de alguns projetos para que fiquem liberados para a pauta aqui do plenário. Alguns deles já vão ser colocados na pauta de amanhã de manhã. Entre eles está o Estatuto da Segurança Privada, que estabelece o piso nacional aí para os vigilantes. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações.
Para comemorar o centenário de nascimento de Ulisses Guimarães e o aniversário de 50 anos do partido, o PMDB lançou nesta quarta-feira 2 livros aqui na Câmara. Autoridades presentes à cerimônia destacaram os desafios que enxergam no futuro do partido do Dr. Ulisses. Criado em 1966 como única alternativa para quem se opunha ao regime militar, o então Movimento Democrático Brasileiro liderou o processo de redemocratização. Em 1973, lançou o nome de Ulisses Guimarães como anticandidato à presidência da República, desafiando o nome imposto pelos militares por meio da Arena, o partido oficial que detinha a maioria do colégio eleitoral. Ulisses, que comemoraria 100 anos em 2016, foi presidente do PMDB e da Câmara durante a Assembleia Nacional que elaborou a Constituição de 1988. A fundação do partido, que leva justamente o nome Ulisses Guimarães, organizou o lançamento das 2 publicações para registrar o aniversário do partido e o centenário do Dr. Ulisses. Eu tenho certeza que essas homenagens elas vão nos inspirar para que no governo do presidente Temer nós possamos enfrentar a crise econômica e completar o legado do PMDB à sociedade brasileira. Já temos a democracia, já temos a liberdade. Agora queremos uma sociedade que haja igualdade de oportunidades, possibilidade das pessoas crescerem no plano econômico e, sobretudo, restabelecer a esperança de que os nossos filhos e os nossos netos possam viver melhor que nós. O PMDB é um partido que ajudou a construir o país. É um país redemocratizado graças ao esforço de muitos PMDBistas ou MDBistas na época, né? Agora nós temos outro desafio pela frente, mas esses 50 anos retratam uma experiência, uma bagagem, né, que tem condição de apontar para um futuro melhor. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também participou do evento. O Dr. Ulisses é sempre uma referência para todos nós, como também é o PMDB, um partido que conduziu a redemocratização do Brasil e tem, em todos os momentos importantes, participado de forma ativa no Legislativo de todas as soluções para crises que o Brasil viveu e principalmente essa agora com a presidência do presidente Michel Temer, que tem conduzido o Brasil nesses primeiros meses de forma firme, com um projeto claro, objetivo, forte, de reformas que todos nós sabemos que são decisivas para o futuro do Brasil. O presidente da Câmara defendeu a aprovação de medidas emergenciais para solucionar a crise fiscal do Rio de Janeiro e garantir o pagamento do salário dos servidores do Estado. Rodrigo Maia participou de reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para discutir a situação fiscal do Estado. Maia sugeriu que o governo apresente ainda esta semana uma solução urgente que garanta recursos para que estados e municípios em dificuldade possam fechar suas contas, mas afirmou que essa proposta não deve prejudicar o ajuste fiscal do Executivo. Precisa passar por um estudo daquilo que a gente pode colaborar de forma coletiva. Então, mudanças na lei. Eu pedi que o ministro da Fazenda e a secretária do Tesouro pudessem estudar o que é possível e que não gere impacto do ponto de vista fiscal para o governo federal. Isso que nós estamos preocupados. Então, se vier um texto, e a gente pediu celeridade, não vamos ficar estudando 3 semanas, nós queremos uma decisão até amanhã. O que pode ser feito do ponto de vista legislativo? E aquilo que for feito, pode ter certeza que passa na Câmara em 24 horas, porque, como eu disse, não é uma crise que atinge ao partido A ou ao partido B, é uma crise que atinge aos governadores, aos prefeitos de todos os partidos, da base e da oposição. Eu tenho certeza que se nós conseguimos construir um texto, algo que possa, e não sei o que é, porque está sendo estudado pelo Ministério da Fazenda, não adianta a gente antecipar nada. Mas se nós tivermos algo que passe pelo Legislativo, que possa ajudar na travessia da crise que estados e municípios vivem, eu tenho certeza que a Câmara vota no dia e eu não tenho dúvida que o presidente Renan pauta no dia seguinte. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, esteve no evento do PMDB e adiantou alguns prazos de importantes temas que estão em discussão aqui no Congresso. Disse que o governo espera que a proposta que limita os gastos públicos seja aprovada pelo Senado e promulgada pelo Congresso antes do recesso parlamentar, que começa em dezembro. Sobre a reforma da Previdência, disse que a semana é de muitas reuniões internas e com centrais sindicais para ajustar o texto que, segundo ele, será enviado ao Congresso ainda este ano.
Fez uma série de observações, nós vamos procurar agora traduzir as observações do presidente. Isto concluído, que deve ser entre hoje e amanhã, o presidente poderá marcar o calendário de conversas que ele quer ter com as centrais sindicais, com as confederações, com as lideranças da base do governo aqui no Congresso, antes de que o projeto venha para cá. Quando falo lideranças, tanto na Câmara quanto no Senado. E ele pretende fazer com que, quando chegue aqui, todo mundo já conheça. Mas, então, quando virá? Essa é a pergunta. Virá antes do recesso. O Conselho de Ética da Câmara arquivou nesta quarta-feira a representação contra o deputado Jair Bolsonaro pela acusação de apologia à tortura. Na mesma reunião, o Conselho ainda ouviu testemunhas de outra representação contra o deputado Jean Willis, acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido em Bolsonaro. 9 votos a 1. Esse foi o placar pelo qual o Conselho de Ética absolveu o deputado Jair Bolsonaro da acusação de apologia à tortura. O parlamentar exaltou o nome do coronel Brilhante Ustra durante a votação do impeachment. O militar, que morreu em 2015, foi acusado de ter torturado presos políticos. O relator Marcos Rogério disse discordar das palavras de Bolsonaro sobre Brilhante Ustra, mas afirmou que isso não é motivo para lhe tirar o direito à palavra. O parlamento é lugar para discurso, para debates, e nem sempre os debates serão amistosos. Há momentos no parlamento em que a discussão é acalorada, há momentos em que as palavras são mais ríspidas, mais duras. Eu posso não aceitar, eu posso discordar, mas daí a abrir um precedente no Conselho, punindo com a cassação ou com qualquer outra pena alguém que usou da palavra, eu acho que seria uma agressão ao parlamento. O Conselho ainda tratou de outra representação, dessa vez contra o deputado Jean Willis, que no mesmo dia da votação do impeachment se dirigiu ao deputado Jair Bolsonaro no plenário e cuspiu na direção dele. Nesta quarta-feira foram ouvidas 3 testemunhas. No depoimento do deputado Luiz Sérgio, ele afirmou que Bolsonaro, em momento anterior, ofendeu Jean Willis. Deputado Luiz Sérgio, o senhor disse que ele foi chamado de bichinha, queima-rosca. O senhor sabe identificar quem foi o autor das palavras? Deputado Jair Bolsonaro. No caso do deputado Jean Willis, além das provocações normais que existiam diante do clima daquela sessão, houve uma tentativa de se buscar criar um fato político. Não ofendi de absolutamente nada naquele momento e, por favor, Luiz Sérgio, se Vossa Excelência tem qualquer prova no sentido, apresente, que ia faltar verdade e eu peço a minha renúncia do meu mandato, caso apareça qualquer coisa dizendo que eu chamei ele disso ou daquilo, como poucos falaram por aí. O prazo máximo para análise de uma representação no Conselho de Ética é de 90 dias úteis, mas a representação contra o deputado Jean Willis será analisada mais rapidamente, em no máximo 30 dias úteis. Isso porque a representação foi enviada ao Conselho pela Corregedoria da Câmara. O relator explicou que agora serão ouvidas 8 testemunhas de defesa a partir do dia 22 e que logo em seguida irá produzir e entregar o relatório. O fato ocorreu, o cuspe foi um fato que é admitido inclusive pelo representado, então agora cabe a gente ver se tem algum tipo de atenuante para a gente fazer a dosimetria do que nós vamos recomendar no nosso parecer. Então é ouvir as testemunhas para saber as circunstâncias, se foi uma ação, se foi uma reação e o que ocasionou que o fato acontecesse. Juízes e agentes do Ministério Público poderão ser punidos por crime de responsabilidade. A proposta é uma das novidades incluídas no relatório final sobre as 10 medidas contra a corrupção, apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara, que analisa o assunto. O relatório do deputado Onyx Lorenzoni manteve várias das propostas originais encaminhadas pelo Ministério Público à Câmara dos Deputados. Entre elas, a classificação de crime hediondo para os atos de corrupção que envolvam valores acima de 100 salários mínimos e o cumprimento de pena após julgamento em segunda instância por tribunal colegiado. Desta forma, nós trazemos para a legislação infraconstitucional brasileira uma deliberação tomada pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro e que teve o condão
de equilibrar o Brasil aos outros 193 países da ONU. O deputado também decidiu não acolher em seu relatório a validade de provas ilícitas. Já o teste de integridade, considerado polêmico por vários especialistas, só será válido para os processos administrativos. Ela veio com uma formatação que não foi feliz, porque ela estabelecia que era obrigatório para os policiais brasileiros e optativo para todas as demais categorias. Então, não é razoável, isso foi bastante debatido aqui, que houvessem servidores de categorias diferentes. Duas novidades que não constavam da proposta original foram incluídas pelo deputado Onyx Lorenzoni em seu relatório. A figura do whistleblower, uma pessoa desvinculada do crime que relata às autoridades atos de corrupção que tenha conhecimento, e a possibilidade de denunciar juízes e membros do Ministério Público por crime de responsabilidade. Se todos nós temos que responder pelos nossos atos, não era correto que duas funções importantíssimas do Estado brasileiro, que são os magistrados, a quem eu respeito profundamente, e ao Ministério Público, que eu também respeito profundamente, estivessem retirados da lei. Agora estamos todos diante da lei. A proposta ampliou a tipificação de crime de Caixa 2 e lavagem de dinheiro, mas seu relatório não permite a punição aos partidos políticos, apenas dos doadores, aos políticos e responsáveis pela parte financeira dos partidos. Ele está também penalizando o doador e o receptor, o que é positivo. O que vai ficar para a gente é saber se vai ter algum dispositivo que vai evitar que crimes retroativos sejam perdoados, a chamada anistia do Caixa 2. Não tem anistia nenhuma pela seguinte razão: nós não mexemos no 350. Então, o que hoje tem na legislação brasileira, que é o 350 do Código Eleitoral, ele está de pé. A reunião da comissão especial foi interrompida após vários deputados pedirem um prazo maior para analisarem um relatório do deputado Onyx Lorenzoni. Mas já foi marcada uma nova reunião para a quarta-feira da semana que vem, onde eles vão discutir as propostas do deputado. Está previsto também a votação do relatório final na quinta-feira da próxima semana. A Câmara dos Deputados tem novo corregedor a partir de hoje. É o deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, que substitui o deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Nós precisamos ter em mente que essa é uma função extremamente difícil. Né? Você está julgando colegas não é fácil, mas nós temos um corpo de funcionários, servidores efetivos da casa, que irá nos ajudar. Temos a experiência do ex-corregedor, o deputado Manato também, que passou por aqui e fez um bom trabalho. E, sem dúvida nenhuma, a verdade como uma forma de praticar a justiça. Então, nós iremos ter uma dedicação para que a verdade sempre prevaleça e a justiça seja feita. E você vai ver depois do intervalo, Comissão Especial da Câmara decide que templos religiosos podem deixar de pagar IPTU. A proposta do Senado agora precisa ser aprovada em 2 turnos aqui na Câmara. E você vai ver também. O plenário da Câmara recebe a imagem de Nossa Senhora em sessão solene para homenagear o Círio de Nazaré. A gente volta já. O plenário da Câmara dos Deputados recebeu hoje a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A santa veio direto de Belém, no Pará, para participar de uma sessão solene em homenagem ao Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré é realizado em Belém há mais de 2 séculos. Anualmente, a procissão reúne cerca de 2 milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas da capital do Pará. O percurso, de mais de 3 quilômetros, já chegou a ser percorrido em mais de 9 horas, no mais longo círio da história. Aqui, no plenário da Câmara, o deputado Eros Biondini cantou para que todos recebessem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O deputado Joaquim Passarinho, autor do requerimento para a realização da sessão solene, que é do Pará, não conteve o choro. Para nós paraenses e para todos aqueles que têm devoção a Nossa Senhora, um momento como esse. Há 2 anos, o Círio de Belém recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco.
É um prazer muito grande poder patrocinar ou proporcionar. Mais uma vez, fizemos isso ano passado, espero poder fazer isso todo ano, que a gente possa proporcionar esse momento, que não só é um reconhecimento desta casa, a influência que Maria tem na vida de nós, a influência que Maria tem, inclusive, nas votações que nós precisamos ter nessa casa, uma casa que tanto precisa de fé, uma casa que tanto precisa dos ensinamentos. O amor que Maria tem para com seu filho e para com aqueles que se identificam com ele, seja uma marca presente na vida dos senhores deputados e deputadas ao decidirem o futuro do nosso país e que possam também ter carinho, amor e cuidado com o nosso povo brasileiro. Deus abençoe a todos. E a vitória do candidato republicano Donald Trump à presidência dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira repercutiu no parlamento brasileiro. Enquanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu com otimismo ao tom conciliador do primeiro discurso do novo chefe do Estado americano, o vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, Luiz Carlos Rauli, se declarou apreensivo com a eleição de Trump. A apreensão nossa é a mesma da Europa, é a mesma das outras partes do mundo, a China, o Japão, né, o Oriente Médio. Então nós estamos bastante preocupados, sim, mas esperançoso na força das instituições americanas. A Câmara e o Senado, embora também de maioria republicana, né, acredito que eles seriam um pouco de freio, né, que nós temos muitas relações também com deputados republicanos e democratas e precisaríamos, né, claro, de uma proteção. Também a Suprema Corte americana, também os estados americanos são muito autônomos, né, muito independentes, muito mais do que no Brasil, e acreditar que ele não possa colocar em prática tudo aquilo que ele vem dizendo. Os eleitores decidiram, a democracia decidiu, isso que é o importante. Agora, o discurso do presidente eleito dos Estados Unidos, o discurso de vitória dele nos gera muita esperança, já que foi um discurso de conciliação, de harmonia, de elogios até a sua adversária. Isso é muito importante, e é importante que o Brasil mantenha as suas relações fortes, firmes e próximas aos Estados Unidos, independente do presidente que foi eleito. Templos religiosos podem deixar de pagar IPTU. Pelo menos foi o que decidiu uma comissão especial da Câmara criada para discutir o assunto. A proposta de emenda à Constituição já foi aprovada no Senado e agora, para virar lei, precisa ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara, por no mínimo 308 deputados em cada votação. Uma comissão especial da Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que isenta o pagamento da IPTU dos locais de culto de todas as religiões. Na prática, ela amplia a isenção tributária para os imóveis que são apenas alugados pelas entidades religiosas. Nós temos que dar esse tipo de isenção para poder ter mais igrejas, uma vez que esses templos religiosos fazem um trabalho social muito grande, o trabalho que muitas vezes o governo não consegue chegar em bairros, em cidades longínquas. As igrejas, elas têm feito esse tipo de trabalho e esse trabalho, ele muitas vezes não é reconhecido e não é remunerado. A proposta de autoria do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, já foi aprovada pelo Senado e agora segue para o plenário da Câmara, onde precisa ser aprovada em 2 votações e obter votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos. Uma comissão especial da Câmara aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que garante às mulheres um percentual mínimo de cadeiras na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas câmaras municipais por 3 legislaturas. De acordo com a proposta, as vagas das mulheres deverão ser de 10%, 12% e 16% nas 3 eleições seguintes à aprovação da emenda constitucional. Caso o percentual mínimo não seja atingido, os candidatos menos votados de cada partido serão substituídos pelas mulheres mais votadas até o preenchimento desses percentuais. O principal ponto foi a conscientização de mudança de cota que o Brasil já adotou, porque o Brasil já tem um sistema de cota na tentativa de melhorar a participação feminina aqui nas casas legislativas. Observando os outros países, por que o Brasil ficou para trás e os outros conseguiram?
Porque no sistema de cota dos outros países, eles adotaram cadeiras efetivas e não cota de participação. Então, depois de 5 legislaturas, nós vimos que esse modelo não deu certo. Então, o relatório ele propõe o quê? Uma mudança de metodologia. Nós não queremos a cota de participação, nós queremos a cota de cadeiras efetivas por 3 legislaturas, 10%, 12% e 16%. Então, com isso, a gente espera, pelo menos, ter um pouco mais de mulheres em todos os níveis legislativos, câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara Estadual e Câmara Federal, ou seja, por Estado. É inadmissível que a gente tenha Estado brasileiro, como nós temos aqui, que não tem uma representação feminina. O texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara em 2 votações. Para ser aprovada, a proposta precisa dos votos favoráveis de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos. A Comissão de Segurança Pública fez uma audiência com a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal. A ideia foi fiscalizar e cobrar a atuação dos 2 órgãos no combate ao terrorismo. A reunião é um passo e um caminho que começou em 2011. Naquele ano, os deputados pediram que a Polícia Federal fosse fiscalizada. Dali, saíram várias recomendações. Seria a implantação de um relatório mensal com dados estatísticos, né? Isso foi uma recomendação, nós estamos cumprindo com essa recomendação. O incremento no quadro de pessoal da Divisão de Antiterrorismo também foi realizado. Uma outra recomendação que foi feita foi em relação ao plano de contingência, a necessidade de um plano de inteligência válido, plano de contingência válido. Esse também já foi implementado, a Divisão de Antiterrorismo hoje já dispõe, até porque precisou fazê-lo por conta dos grandes eventos, né, que nós tivemos que atuar. A Polícia Federal realizou 6 operações especiais de combate ao terrorismo em 2015. Em 2016, já foram 5, a maior parte sigilosas. Entre o ano em que teve início o acompanhamento da comissão e 2016, o país ganhou uma lei antiterrorismo e viveu os chamados grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Tudo parte de um aprendizado. 2009 para cá, nós tivemos, para quem é da área, uma evolução marcante, eu acredito. Os órgãos estão se falando, os órgãos estão trocando informações, os órgãos estão atuando em operações conjuntas dentro das suas áreas de atribuição, através dos protocolos, carreadas pela necessidade de respondermos e trazermos grandes eventos ao Brasil de uma forma pacífica e segura. Caberá ao deputado Lincoln Portela relatar o resultado desse trabalho. Não é o fato de não termos tido nenhum problema, nem em Copa do Mundo, nem tampouco nas Olimpíadas ou Paralimpíadas, que estejamos isentos de que alguma coisa adormecida no Brasil, esperando um certo tempo para se mover, possa vir a acontecer em nosso território. Mas é importante saber que esses grupos estão atentos. Os deputados que integram a comissão especial que analisa a regulamentação de contratos de seguro privado no país discutiu com as principais entidades do mercado projeto de lei que tem como objetivo atualizar a legislação sobre seguros, como acontece na maioria dos países. A expectativa é que o relatório final seja votado até o fim do ano. Uma lei específica estabelecerá novas normas para o mercado de seguros. Atualmente, o setor é regido por dispositivos dos Códigos Civil e Comercial que tratam do assunto. O diretor da Superintendência de Seguros Privados, órgão do Ministério da Fazenda, destacou que é importante estar atento para que prevaleçam os direitos do consumidor na proposta em discussão na Câmara. Nós estamos acompanhando passo a passo. Sabemos da importância do projeto, mas frisamos bem que estamos vendo que em cada passo, principalmente para o consumidor final, que é aquele realmente que tem que receber essa proteção, esse maior impacto do projeto. Então, não tenho dúvida nenhuma que a SUSEP não deixará nenhum tipo de ação econômica se sobrepor
aos interesses aí do consumidor, principalmente o interesse do Brasil. É um projeto importantíssimo porque é a primeira lei efetivamente que o seguro pode vir a ter, né, consolidando uma série de avanços e conquistas que se teve como o Código de Defesa do Consumidor, como o Código Civil, entre outros códigos e leis que foram votados nos últimos 20 anos. O relator da proposta afirmou que depois de anos de discussão, se chegou a um consenso para a votação do relatório até o final deste ano. Vamos conseguir produzir um substitutivo capaz de ser votado para que o projeto possa seguir não só ao Senado, mas à sanção também e evoluir nessa matéria que é importantíssima para o mercado de seguros e principalmente para o consumidor brasileiro, aquele que consome seguro, que vem aumentando cada dia mais. Então já se faz necessário uma lei própria para gerir os contratos de seguros no nosso país. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.